Então, pessoal, continuando, falando sobre barroco, mas hoje eu vou falar só sobre arquitetura. Ó. Primeiro a gente contextualizou o barroco. O barroco nasce na Contra-Reforma, vamos lembrar, ó. 1517 vem a Reforma Protestante, só que, se a gente pensar, a gente está em 1500, ou seja, a gente está ali ainda no Renascimento, correto? E aí, quando passa para Contra-Reforma, a gente já está no movimento do Barroco, que é o Barroco, ele é praticamente a propaganda da Igreja Católica para conseguir mais fiéis, né? E aí eles vão fazer muitas igrejas, eles vão pegar pesado na dramatização, na riqueza, na ostentação. Então aqui hoje eu vou mostrar para vocês as características das igrejas. Só que assim, é bem difícil a gente bater o olho numa igreja barroca e falar, essa é barroca, porque como o barroco foi o primeiro movimento que se expandiu além da Europa, na verdade se expandiu para toda a Europa e veio para a América por conta das grandes navegações, cada lugar vai ter um tipo de releitura do barroco. E aí a gente vai ter várias características barrocas no exterior das igrejas. Mas no interior ela tem a mesma característica. Então vamos lá. A arquitetura barroca ela integrava o movimento da Contra-Reforma da Igreja Católica, isso já foi dito. Entre os objetivos do movimento estava o transporte do observador para a cena demonstrada. O que isso quer dizer? É tipo, quando você entra na igreja, tem tanta imagem, pintura bem feita mesmo, de quadros de Jesus, de cenas bíblicas, que é como se você estivesse vendo aquela cena na tua frente. Então isso te transporta para aquilo. E assim, o barroco bebe da fonte do Renascimento em questões técnicas. Como os caras do Renascimento já tinham inventado, já tinham conseguido chegar na realidade perfeita, eles se utilizam dessa realidade perfeita para dramatizar mais ainda, sabe? Do tipo, caraca, olha como é que Jesus está tão humanizado, está tão próximo de mim, sacou? Os apóstolos também, eles ficam muito próximos da realidade, né? E é por isso que a arquitetura barroca é observada principalmente nas igrejas e catedrais e monastérios. Isso ocorria para demonstrar a imponência da arte cristã. Para os arquitetos barrocos, os edifícios eram uma espécie de escultura. Então a gente vai ver que do lado de fora, para alguns países, a arquitetura vai ser extremamente trabalhada. Extremamente, assim, minuciosamente. A gente vai ter milhões de detalhes na parte externa, mas existem alguns lugares que vão ter pinturas simples. Arquitetura simples do lado de fora, ornamentação simples. Mas do lado de dentro, porém, contudo, todavia, entretanto, é pura riqueza. É quase como se eu tivesse pego 10 decoradores de interiores e falado, bora gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem. E aí cada um fez uma informação, porque é uma junção de arquitetura com ornamentação, pintura, escultura, tudo no mesmo lugar, literalmente. E muito ouro, muito ouro. Extravagância e exagero nas ornamentações, tanto do lado de fora quanto do lado de dentro. Mas é uma regra que do lado de dentro, praticamente todas as igrejas vão ter a ornamentação muito exagerada, mas do lado de fora, algumas não. Olha só que exagero, gente. Olha que exagero. E assim, a escultura normalmente ela tá atrelada com uma ornamentação e não solitária, sabe? Você não consegue dar a volta e ver a escultura. Tá normalmente atrelada. Aplicação de curva em oposição à ideia estática dos prédios. Então, é porque no Renascimento eles tinham essa proposta estática e simétrica perfeita. Eles queriam, além da realidade, a perfeição. Já aqui, eles querem chamar a atenção de outra forma. Então, a intenção de criação de ilusão de movimento, combinação de abundância de linhas opostas, reforçam o efeito cênico. O uso de jogo de claro e escuro. Isso a gente deixa mais para a pintura. A gente vai ter esses mínimos detalhes mostrando uma movimentação, como se o prédio tivesse movimento, sacou? Torres cilíndricas, isso a gente vai ter na maioria deles, mas não é uma regra. Cúpulas semi-ovais, então essa cúpula é onde fica o altar. E assim, o objetivo dessa cúpula é, do lado de dentro, pelo menos, é que pareça o infinito, sabe? É como se você olhasse para cima e visse o céu e o infinito. Vou mostrar para vocês.
Arabescos e flores. Então, arabescos são essas voltinhas que parecem caracóizinhos, tá vendo? Isso vem justamente da ornamentação árabe mesmo. Só que aqui, além de arabesco, ele tem floral. Então, é arabescos florais, tá? Então, isso vai ter, é regra, ó. Se você olhar minuciosamente, ó, você vai ver que tá lotado disso em todos os lugares possíveis. É literalmente para o fiel chegar, entrar e falar: meu Deus, quanta riqueza, olha como Deus é poderoso. É a mesma base da ideia de algumas igrejas evangélicas hoje em dia, que ostentam muito a grandiosidade dos seus templos, né? Para mostrar esse valor, agregar valor. Excesso de esculturas em seu interior. Dimensão do infinito, foi o que eu falei da cúpula para vocês. O céu também das igrejas tem esse objetivo de dimensionar o infinito. Efeitos cenográficos e teatrais. É que assim, sempre vai parecer uma cena acontecendo. E quase todas as esculturas vão ter. Ai, desculpa, gente. Quase todas as esculturas vão ter expressão. Essa aqui tudo bem parece que é de ódio, mas é uma expressão. Pintura que mistura com a escultura. Então, é, a pintura é tão maravilhosa nesse momento que eles se utilizam desse Trump Oil, que é essa ideia de perspectiva, né? 3D. Dá essa noção de dimensão de infinito. Mostra que aqui, por exemplo, a galera está muito clara, porque está se direcionando ao céu. É como se as pessoas de dentro da igreja estivessem indo diretamente para o céu. E aí, por que parece 3D? Porque, cara, eles juntam literalmente a pintura. Eles fazem a pintura tão boa que algumas ornamentações a gente acha que é ornamentação, que é arquitetura, e não é. É uma pintura deles também. A arquitetura também, então, mistura tudo, literalmente tudo. Eles se utilizam de todos os artifícios possíveis para te fazer prestar atenção na igreja. Essa imagem tá bem ruim também, né? Aqui, peguei essa imagem porque junta tudo. Junta o céu, junta a arquitetura, junta o ouro, junta a escultura. Então tá tudo junto aqui, nessa imagem. E é isso que eles querem. Cada país vai utilizar a arquitetura barroca de forma particular. Então, por exemplo, a igreja barroca espanhola é assim. A igreja barroca austríaca, assim. A gente vai ter muito chafariz, gente. Isso é uma coisa que vai acontecer tanto na Europa quanto no Brasil. A igreja barroca italiana. Isso aqui, na verdade, é Basílica de São Pedro, que é onde fica o Papa, né? No Vaticano. Igreja barroca holandesa. Igreja barroca portuguesa, que se assemelha muito com a nossa. Por quê? Porque nós fomos colonizados pelo Portugal e Espanha. Então, do nosso lado aqui, tipo, basicamente o Brasil inteiro, Goiás, Minas Gerais, Nordeste, vai ter esse tipo de igreja, que é referente a esse tipo de igreja. Sacou? É isso, gente. Essa aula foi pequenininha, mas eu quero que a gente desenvolva mais junto dentro da sala de aula, tá?